Ô Caião, se você puder começar, vou passar a palavra para você, comentando um pouquinho dessas manifestações que estão acontecendo em Nova York. Tivemos aí contra o Lewandowski, o Gilmar Mendes, vi do Luiz Roberto Barroso e do Moraes também, né, Paulinha? Sim. Por favor, Caio. Essas manifestações, na verdade, elas estão lavando a alma dos brasileiros aqui. Os brasileiros nova-iorquinos, ou os que estão lá em Nova York, estão lavando a alma dos brasileiros aqui, dizendo, né, aos ministros coisas que nós não podemos dizer, porque já houve casos de protestos, manifestantes que se protestaram dentro de avião, saíram de lá, foram direto detidos ou tomado depoimento na Polícia Federal. Nós tivemos aqui também a população que acabou fazendo comentário em um clube aqui de São Paulo sobre o ministro Alexandre de Moraes, também parou na delegacia da Polícia Federal prestando depoimento. Então, o Brasil hoje, infelizmente, vive um estado policialesco onde não se pode criticar os iluministros da Suprema Corte. Esses manifestantes que lá estão em Nova York provam de que onde impera a liberdade, não impera um ditador. Então, eles estão temendo o público, a gente consegue enxergar isso nos vídeos que nós estamos assistindo. É nítido ver na face dos ministros um certo pavor, um certo desespero com o tamanho das manifestações frente aos hotéis. E isso tem ganhado uma repercussão muito grande, não só aqui no Brasil, mas como na imprensa de todo mundo, porque, de fato, o Brasil vive um período muito nebuloso na sua democracia e essas figuras que aí estão, eles são responsáveis por esse período nebuloso na nossa democracia. Então, eu diria que os brasileiros de Nova York estão lavando a alma de nós brasileiros aqui, dizendo tudo que nós gostaríamos de dizer, mas não podemos sob pena de prisão. Muito bem. Leozinho, bom dia pra você. Bom dia, Paulinho. Você tá com a alma lavada também? Nossa, ou não? lavada, enxugada, secada, tudo, só pode. Não, uma grande piada, né, Paulo? É uma grande piada. Primeiro, bem-vindo, Caio. Não se espante, às vezes eu ser um pouco rude, mas a gente já debateu no Linha de Frente. O Caio é um ótimo debatedor. Não, Léo, as pessoas quando debatem com você, elas ficam assustadas. Ficam, né? Nossa. Um dia a Mariana chegou e falou: sabe o que eu gosto de você, grande? Que você desestabiliza, Vamos ver. Os adversários. Mas desestabilizar bolsonarista é muito difícil. Mas vamos lá. Vamos Nossa, mas ele chegou assim. Eu tô brincando. Talvez você tenha um problema quanto a isso, porque eu não sou bolsonarista. Então, eu sei disso, cara. Tô brincando. Eu sei, eu conheço você, a gente já debateu, você é excelente. Vamos para a alma lavada. Vamos lá. Em relação a essas manifestações lá em Nova York. Eu gosto desse conceito de brasileiro nova-iorquino, né, dessa direita de Miami, dessa direita norte-americana. Parece ontem, quando teve a Fórmula 1 e os meus stories não paravam, era só story de Playboy e Patricinha gritando, filmando aquele grito lá: ei, Lula, seu lugar na prisão, e falando, o povo está pedindo para que Lula não assuma a presidência. Isso não existe povo lá, não é o povo quem está clamando isso, não é o povo que está de alma lavada, não é o povo quem está pedindo por impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Os 60 milhões que votaram no Lula também são povo. Os milhões que simplesmente não saíram para votar também são povo. Aqueles que votaram em branco ou nulo também são povo. Aqueles que votaram em Jair Bolsonaro, mas respeitam as instituições e não fazem como seu líder, que chama ministro do Supremo Tribunal Federal de canalha e vagabundo, também são povo. E essas pessoas, elas não compactuam com esse tipo de comportamento. Até porque eu vi o semblante desesperado dos ministros da Suprema Corte brasileira de verem essas manifestações. Eles estavam rindo, estavam dando risadas, porque é assim que eu me comporto. Assim que tem que se comportar. Quando eu vejo uma série de pessoas pedindo para a Lady Gaga intervir, indo em porta de quartel-general, pedindo intervenção militar,
o que nos resta é dar risada mesmo, porque virou fonte de entretenimento, né? E porque de palhaço a gente tem que rir. E o que essas pessoas estavam fazendo ali é cumprindo justamente um papel de palhaços, né? E parabéns, mais uma vez, parabéns à reação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, tanto do ministro Barroso, quanto do Lewandowski, quanto do Alexandre de Moraes, que não reagiram de forma grosseira, que não xingaram de volta, que simplesmente ignoraram. Porque às vezes o melhor a ser feito é ignorar. Agora, no caso do Alexandre de Moraes, foi um pouco pior a situação, porque as pessoas invadiram o hotel, entraram no hotel no qual ele estava hospedado em Nova York, entraram no restaurante do hotel onde ele estava jantando com a sua esposa e começaram a ofendê-lo, a xingar, a falar uma série de absurdos e baixarias em direção ao ministro Alexandre de Moraes. Eu realmente espero que essa onda de violência política, que essa onda de ataques, que essa onda de ódio acabe no Brasil. E vai acabar, vocês podem ficar tranquilos, porque dia 1º de janeiro, Luiz Inácio vai tomar posse, querendo ou não, e o país começará a ser apaziguado. Mas você acha que as pessoas vão parar de protestar? Não, e nem devem. Dúvidas, hein, Léo? Nem devem, Paulinho, mas é de forma democrática, né? E porque com Lulinha não é unanimidade, meu amor. Não, de forma alguma. A única coisa que eu não gosto muito da narrativa do Léo é quando se parece que você morar em Nova York, ser brasileiro, morar em Nova York, seja alguma punição, né? Ou seja, uma forma realmente de você não estabelecer seu vínculo com o seu país. Isso, particularmente, eu não gosto, sabe? Porque dá uma sensação estranha, esquisita, ruim. E assim, fica muito superficial, sabe? Eu acho que você poderia aprofundar um pouquinho mais e quando o assunto for justamente esses moradores para fora do país. Tudo bem, você vai aprofundar daqui a pouquinho, meu amor. Antes eu quero ouvir Zoe Martins. Não, eu quero saber, primeiramente, bom dia a todos meus colegas aqui, a audiência aí, seja bem-vindo, Caio, boa sorte aí. Obrigado, Zoe. Precisamos de Rivotril, viu, para aguentar os esquerdistas aqui no programa. O Rivotril tem dia, Caio? Eu tomo um cafezinho aqui para ficar mais argumentativo. Tá boa. Aqui, ó. Boa. Bom, primeiramente, eu queria saber o que o Léo acha tão engraçado da situação que o país vive. Se ele acha engraçado ministro perseguir deputado federal eleito. Tem vários deputados aí com as redes sociais censuradas. Vários deputados federais que representam aí mais de 1 milhão de brasileiros. Só o Nicolas teve mais de 1 milhão de votos e está com as suas redes sociais censuradas. Então, censurando esse deputado, você censura várias vozes, milhões de vozes dos brasileiros. Deputado federal que ano passado foi preso. Então eu não sei o que o Léo acha tão engraçado nessa situação tão preocupante de perda de liberdade que a gente está vivendo hoje no Brasil. Mas como o Caio falou, esses brasileiros, eles estão lavando a alma dos brasileiros. É muito lindo de se ver o patriotismo dos brasileiros. Se hoje o Brasil ainda não se tornou uma Venezuela, não se tornou uma Nicarágua, uma Colômbia, um Chile ou uma Argentina, é por causa da forma dos brasileiros. O brasileiro não espera chegar, pelo menos atualmente, não espera chegar no limite para fazer alguma coisa de fato. O amor que sentem pelo Brasil, pelo seu país, pela sua pátria é muito maior. Então esses brasileiros saindo às ruas, né, se unindo em prol do seu país contra a censura, é uma coisa muito linda de se ver. E vemos aí a marca, né, que o Bolsonaro deixou. Ele pode não ter sido reeleito presidente, mas deixou uma marca aí. Ele ajudou a levantar a direita que estava adormecida, a colocar raízes, né, no Brasil da direita, que antigamente a direita era adormecida, estava adormecida. Hoje ele conseguiu colocar vários deputados lá dentro, a bancada mais forte é a do PL, a do Bolsonaro, conseguiu colocar vários parlamentares aí, no Senado também, e vários governadores, acredito com os 13 governadores que são alinhados com a ideia mais à direita, mais conservadores, assim. Então o Bolsonaro conseguiu deixar a sua marca. O brasileiro hoje mostra mais uma vez como não tem mais memória curta, como o governo do Lula de antigamente agora não vai ser igual, porque as pessoas não vão ficar quietas, as pessoas vão para a rua, as pessoas estão determinadas a acabar com esse sistema, com a manipulação desse sistema. Então, dá esperança aos brasileiros. Esse momento é do brasileiro estar nas ruas mesmo, esse é o momento do povo mostrar a que veio, que não vai ficar quieto. Agora, o Alexandre de Moraes, os ministros, poderiam ter a decência, pelo menos, de vir a público e tentar
tentar explicar as inconstitucionalidades e ilegalidades que eles fazem. Tentar explicar, olha, eu fiz isso aqui, essa medida eu tomei através desse artigo, com fundamento nesse artigo, mas eles não tentam nem explicar o porquê de tomar essas medidas. Isso revolta ainda mais a população. Mostra como eles não têm um mínimo respeito pelo povo. Eles tomam as decisões da cabeça deles, dão risada aí, deboche no meio da rua, que esses manifestantes estão aí se manifestando. Eles mostram que não têm o menor respeito pelo povo brasileiro. Se o Alexandre viesse a público e tentasse de alguma forma explicar o porquê deles tomarem essas medidas, já seria o primeiro passo aí para a gente começar a conversar, ter uma conversa democrática com eles. Mas eles não fazem questão disso. Eles querem colocar uma mordaça em metade do povo brasileiro e tomar aí as suas decisões. Eu acho uma tristeza muito grande o Leo dar risada desse povo, dessas pessoas que estão na rua com uma causa legítima, que é defender a sua liberdade. Eu acho muito triste ver uma pessoa defender e rir, né, da cara do povo brasileiro e defender as arbitrariedades do Supremo. É triste mesmo, mas... Ô, Paulinha, tô achando que o nosso Leozinho vai ganhar aquele emprego de capinha do Supremo Tribunal Federal. Sabe aqueles caras que dão uma... Você viu o salário? É bom. Paulo, posso fazer um contraponto rapidinho? Posso? O Caio, a Paulinha só havia pedido antes, por favor. Eu queria trazer um ingrediente a mais. Aí, se o Caio também quiser endereçar. Por favor. Eu acho assim que quando tá ali uma manifestação coletiva na frente contra, enfim, o que acreditam da instituição ou deixam de acreditar, eu acho até válido. Mas essa coisa individualizada, né, de ir atrás da pessoa com o celular, e aí eu não tô falando do Barroso ou de outro, eu tô falando de qualquer pessoa, se fosse o presidente Jair Bolsonaro ou algum político, às vezes está acompanhando, sei lá, um parente no hospital, a gente já teve um episódio, essa coisa de individualizar, de ir ali atrás da pessoa, perseguindo, entrando, isso, por exemplo, é uma coisa que eu já não gosto tanto. Eu acho que a manifestação coletiva a respeito da instituição, né, como um grito do que aquelas pessoas acreditam em muitas outras também, eu acho válido. Eu queria entender o que é que vocês acham também sobre isso. Por favor. Né, se há alguma diferença ou não. Caio, você. Eu entendo que o que foi dito, mas eu vejo que o brasileiro ele já está com o estupim estourado. Quando ele passa a personificar uma situação, é porque, de fato, a instituição deixou de ser instituição, ela deixou de ser o protagonista para uma pessoa virar o protagonista. É isso que tem feito os ministros reiteradamente. Então, eles colocam a instituição no bolso e tomam para si os poderes que seriam da instituição. As pessoas usam instituições para prejudicar outras pessoas, no caso, o povo.